Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos e queridas, irmãos da IMA, da Igreja Metodista Aliado, irmãos de outras igrejas metodistas e servos de outras igrejas, denominações, sejam todos bem-vindos nessa noite no nosso culto online. Nós estamos felizes por poder estar aqui e através desse canal, desse veículo, prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu disse anteriormente que a igreja não é a estrutura que pressupõe o ajuntamento das pessoas ou a estrutura que acolhe as pessoas. A igreja somos nós. Você é a igreja. Aquela igreja está até fechada nos dias de hoje, assim como tantas outras igrejas estão fechadas. Mas a igreja de Cristo na face da terra, ela está aberta, ela está viva, com uma voz profética poderosa sobre essa nação, sobre esse país e sobre esse mundo. Irmãos e irmãs, eu quero nessa hora orar com você. Quero dizer também que nós tínhamos um outro objetivo. Na verdade, nós íamos fazer esse culto de uma outra forma, num outro formato. Houve uns problemas técnicos aqui de conexão, de internet. Nós não conseguimos concluir a edição do culto de hoje. Quer dizer que na terça-feira teremos culto novamente, no domingo também teremos culto. E quero informar que esse problema técnico já foi resolvido, graças a Deus. Nós já detectamos o problema e na sequência o culto vai acontecer normalmente em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidá-lo nessa hora a fechar os seus olhos. Vamos orar nesse momento, vamos falar com o Pai. Feche seus olhos, você e sua família, na sua casa, com seus filhos, esposo, esposa. Vamos orar nesse momento. Então pegue na mão do seu esposo, perdão. Pegue na mão do seu esposo, não pegue na mão da sua esposa, não precisa abraçar. É um tempo de vigilância, é um tempo de prevenção. Mas vamos fechar os olhos e falar com o Pai. Pai, nós queremos te louvar nessa hora, nesse momento, por essa possibilidade real de louvar o teu nome, de prestar culto a ti, de prestar culto de adoração ao teu Filho Jesus. Ainda que nós não estejamos reunidos, ó Deus, no templo construído por mãos humanas, mas a tua igreja está reunida, ó Pai amado, num só propósito, num só objetivo, numa só voz. Ó Pai amado, a tua igreja em aliado e na face da terra está reunida nesse dia, no dia de hoje. A sua igreja, o fato das portas estarem fechadas, ela não calou a sua voz profética na face da terra. E nós queremos te louvar por isso, porque não é a abertura de um templo, de uma estrutura de alvenaria que vai estabelecer se nós vamos prestar culto a ti ou não. Nós estamos cultuando e nós queremos pedir a tua bênção para esse tempo, que teu Espírito tenha a liberdade de tratar no nosso coração. E fala conosco, fala conosco a tua verdade, a tua palavra, porque é a tua palavra quem nos liberta. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo e todos digam amém. Irmãos e irmãs, nós iremos fazer um culto, inclusive nos moldes do culto normal nosso, da igreja. Teremos um momento de ofertório, um momento de dízimo, você ia consagrar o seu dízimo, consagrar a sua oferta, mas nós deixaremos para fazer isso na terça-feira, a consagração de dízimos e de ofertas. Amém? Eu quero, nesse momento, convidá-lo, sem mais delongas, para abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. O livro de Lucas é o livro de base da nossa reflexão nessa hora, no capítulo 7, do versículo 11 até o 17, e assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe.
e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhança. Amém? Irmãos e irmãs, o texto que nós lemos é um texto bastante conhecido, é um texto que retrata a dramática história de uma mulher que sofreu 2 amputações. Ela perdeu seu esposo e logo na sequência perde o seu filho. Essa história é interessante porque ela se assemelha, ela acaba esbarrando na história de muitos homens e mulheres que nós conhecemos, e quem sabe você é um deles também. Homens que perderam coisas importantes, mulheres que perderam coisas importantes. É a dramática história das amputações. E quem sabe você já viveu esse drama. E quem sabe você já viveu a dor da perda de alguma coisa que você julgava importante. E essa perda foi uma perda súbita. Você não esperava, você não tinha programado, porque na verdade o vento não informa quando vai chegar. Ele chega justamente de súbito na história das pessoas. Então, é uma história dramática, uma história muito triste, que retrata justamente o drama de uma mulher que perde seu esposo e, como já não bastasse, perde também o seu filho. Tem umas coisas aqui interessantes que eu queria compartilhar com a igreja. E a primeira coisa que eu queria compartilhar é o seguinte, e o texto que nós lemos diz isso: e aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. Presta atenção. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Já falei isso no altar algumas vezes, em outras situações, em outras pregações, sobre a questão da multidão. E eu quero deixar só esse registro aqui, porque toda vez que eu vejo Jesus em uma grande multidão, eu me sinto impelido a falar sobre isso, a fazer um breve comentário sobre isso. Na verdade, onde Jesus estava, sempre tinha uma grande multidão. Jesus, onde ele se reunia, por onde ele passava, onde ele entrava, onde ele saía, tudo que ele fazia, sempre tinha uma grande multidão com Jesus. Mas não era só uma multidão que acompanhava Jesus. O texto diz, nós lemos, que tinha alguns dos seus discípulos e uma grande multidão. Irmãos, a multidão que se reunia para ouvir Jesus nunca era a mesma. Raramente você iria ver os mesmos personagens, as mesmas pessoas em um outro evento com Jesus, na multidão. Raramente. Existia uma rotatividade muito grande das multidões. As multidões, elas iam sempre indo e vindo, nunca eram as mesmas. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que os discípulos sempre eram os mesmos. Porque os discípulos não eram motivados para acompanhar Jesus pelas mesmas razões e motivações que a multidão. A multidão, na verdade, ela era movida por aquilo que ela via. A multidão era movida pela estética. A multidão era movida por uma resposta rápida. A multidão era movida por um resultado, uma resolução de uma crise, de um vento rápido. Normalmente na multidão as pessoas não queriam compromisso com Jesus. Na multidão tinham pessoas que na verdade eram curiosas, nós já falamos sobre isso. Mas no meio dessa multidão sempre tinha os discípulos de Jesus. A multidão ia embora e os discípulos ficavam. A multidão passava e os discípulos permaneciam no mesmo lugar. Sabe o que eu aprendo aqui? Quem é discípulo permanece no mesmo lugar. Quem é discípulo não é movido pelas circunstâncias e nem por padrões estéticos de culto. Quem é discípulo não está preocupado se a igreja está vazia, se a igreja está cheia, se tem crise, se tem vento ou dificuldade. Discípulo é discípulo. O Jesus é onde ele ia, estavam os discípulos. A multidão ela mudava, mas os discípulos não. Os discípulos permaneciam os mesmos. Você não vê na história bíblica uma rotatividade dos discípulos, você vê da multidão.
Porque discípulo que é discípulo, quando ele é plantado numa terra, as suas raízes elas crescem nesse lugar e ele frutifica nesse lugar. Então, para ser discípulo, querido e querida, você precisa ser plantado num lugar. Você precisa nesse lugar criar raízes. Você precisa nesse lugar frutificar. A multidão não. A multidão ela vai, ela volta, ela vai, ela volta e ela não tem raízes. Igreja, presta atenção. Multidão não tem raízes. A multidão é importante porque fala do ajuntamento. Mas eu costumo dizer, eu digo isso sempre, que a multidão, na verdade, ela não é real. E eu gosto de reforçar isso, porque na verdade não é o ajuntamento que determina a minha vitória. O que determina a minha vitória é como eu fiquei depois desse ajuntamento. O que esse ajuntamento gerou no meu coração. Depois do ajuntamento, eu me tornei um discípulo. Depois do ajuntamento, eu me tornei uma pessoa melhor, um pai melhor, um esposo melhor. Então, a multidão é diferente. Na verdade, do discípulo, o discípulo fica, a multidão vai. O discípulo permanece, a multidão deixa de existir. O discípulo não é movido pela mesa farta. O discípulo não é movido pelas luzes. O discípulo não é movido pelo palanque, pelo palco, pela celebração, pela festa. O discípulo é movido pela voz do seu mestre. E o mestre aqui tem um nome, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Diga assim para duas pessoas: você foi chamado para ser discípulo nessa geração. Amém? Outra coisa interessante, deixa eu tomar uma água aqui. Outra coisa bem interessante nessa passagem é o seguinte: analisemos o drama dessa mulher. Irmãos, essa mulher tinha perdido o marido. E como já não bastasse perder o esposo, ela perde o filho. Não sei se você sabe, na cultura judaica, a figura do homem é a figura que simboliza a provisão. A figura do homem, no Antigo Testamento, na cultura judaica, no Novo Testamento, para os judeus daquele tempo, ela simbolizava justamente a provisão, o sustento. Eu tenho um esposo, ou seja, eu tenho sustento, eu tenho dignidade, eu tenho provisão, eu não estou sozinha, eu não estou desamparada, eu estou amparada porque o meu esposo vive. O esposo morreu. Essa mulher ficou triste, é óbvio que ela ficou triste, porque é o esposo dela que foi levado. Mas ela dá uma olhadinha para o lado, ela vê que ela tinha um filho homem. E quando ela vê o filho homem, o texto não retrata isso, eu imagino aquela pessoa assim: meu esposo foi embora, mas o meu filho homem está aqui. Ou seja, a minha esperança está aqui. A minha dignidade, ela não foi manchada, a minha reputação não foi manchada. Agora imagina, irmãos, ela perde o esposo e perde o filho. Quem nunca passou a história, a triste história de um vento, um deserto, e você está no deserto, de repente, desse deserto vem um outro deserto. É um deserto dentro de outro deserto. Foi o que ela viveu, na verdade. E eu fico imaginando o seguinte: ela era conhecida, tem alguns historiadores que dizem que ela era comerciante. E aí eu fico imaginando o seguinte: os vizinhos, o bairro em que ela morava, que é a cidade de Naim, o lugar que ela estava, qual era o comentário que as pessoas faziam dessa mulher? A Bíblia não retrata isso. Mas conhecendo pessoas, seres humanos, eu imagino, isso é uma conjectura, que alguém falou assim: e aí? Seu marido foi embora, né? Seu marido morreu. Agora, como já não bastasse, o seu filho também morreu. Você está desamparada, desassistida. A sua honra foi manchada. Imagina o comentário das pessoas nas ruas, nas praças. E a fulana perdeu o marido, agora perdeu o filho. Para ela não tem mais jeito, não tem mais solução. E quem sabe até alguns parentes faziam esse tipo de comentário. Talvez não fizeram para ela diretamente, mas comentaram paralelamente ou pensaram. Porque o ser humano tem essa característica infeliz. E aí os comentários vão surgindo. Mas uma coisa interessante que me chamou a atenção nessa passagem é que os vizinhos, é que os parentes,
é que os amigos, o que eles não contavam de verdade, de fato, nenhum deles, é que Jesus iria passar naquela cidade, naquele lugar, e iria estabelecer a vitória daquela mulher. Irmãos e irmãs, não fique preocupado com as perdas que você viveu, com as amputações, com as frustrações. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com os comentários que estão fazendo a seu respeito ou que fizeram a seu respeito, porque as pessoas falam e comentam mesmo. Querido, eu te falo uma coisa para você aqui. Jesus está chegando na sua Naim, na sua cidade, para estabelecer a sua vitória. Não se preocupe com os rumores, não se preocupe com as possibilidades da enfermidade, da doença, da dor. Não. Creia e procure andar por essa verdade. Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor dos Senhores, está chegando na sua Naim e vai liberar um decreto na sua direção, e a sua vitória será estabelecida em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Vamos caminhar. Outra coisa que me chamou a atenção nessa passagem: Jesus chega naquela cidade, ele não entra imediatamente na cidade, ele para na porta. Amém? Jesus chega na porta e para na porta da cidade, e o que os olhos dele percebe, é um cortejo fúnebre. É uma multidão de pessoas, porque existiam duas multidões, amém? A multidão da vida, que era a multidão que estava com Jesus, e a multidão da morte, que estava atrás de um defunto. Amém, igreja? E Jesus olha esse quadro, vê esse quadro, e ele para na porta, justamente na porta. O que significa isso? A porta, na verdade, ela estabelece o limite. A porta da sua casa, por exemplo, estabelece o limite, né? De quem está dentro, de quem está fora. Quem está fora só entra se você convidar, não é verdade? Quem está fora não entra na sua casa se você não lhe permitir que entre. Então, na verdade, a porta, ela fala justamente, e fala naquele tempo também, estabelece o limite da cidade. Interessante observar que Jesus olha para o quadro daquela mulher, e o que ele vê é justamente essa mulher vivendo o seu limite. Porque não é fácil, amado, perder o esposo, perder o filho e ter a sua reputação, a sua honra manchada, ser olhada, ser observada como uma pessoa qualquer, como uma pessoa que está amaldiçoada, como uma pessoa que está carregando algum tipo de peso, como uma pessoa desamparada. E Jesus chega justamente nesse cenário. Ele chega no limite dessa mulher, no limite da dor dela, e para dizer o seguinte para ela: você não vai enterrar esse sonho, você não vai passar por essas portas e enterrar esse projeto. Eu chego na tua história, na tua realidade, e eu vou mudar tudo. Jesus chega nesse cenário e chega com um decreto: não desista do seu sonho. Não desista de sonhar, querido e querida. Ainda que você esteja vivendo o maior limite da sua vida, de dor, de dificuldade, de frustração, há esperança para você nesse tempo. Jesus está chegando na tua cidadela e a tua vitória vai ser estabelecida em nome de Jesus Cristo. Há um decreto do Messias na tua direção. E o decreto que ele liberou para aquele jovem morto foi o seguinte: ele chegou perto do caixão e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Esse é o decreto que o Messias está liberando para você no dia de hoje, na noite de hoje. Levanta-te. Tudo que está morto para ser jogado na cova da sua vida, da sua história, há um decreto de Deus na sua direção sendo liberado. Levanta-te, eu cheguei no cenário, disse Jesus. Então, procuremos de forma direta e indireta andar por essa verdade. Porque, irmãos e irmãs, uma coisa é aquilo que nós ouvimos, uma coisa é eu traduzir isso que eu ouço em ações práticas no dia a dia. Uma coisa é eu ouvir uma palavra, uma boa mensagem, uma boa pregação, eu ler a verdade. Outra coisa é eu pegar isso aqui,
trazer para dentro de mim, traduzir isso aqui no meu dia a dia, no meu cotidiano, e eu quero declarar isso em nome de Jesus sobre a sua vida, que essa palavra está entrando dentro de você, e você não vai ser conhecido na história como um desamparado, como uma desamparada. O Senhor dos Exércitos olha para você nesse dia, no dia de hoje, como olhou para aquela mulher e diz: levanta-te. Tudo que está prestes a ser enterrado na sua vida não será enterrado. O teu sonho, o teu projeto. Quem sabe você tem sonhos de uma casa própria, de um casamento, de um carro novo. Quem sabe você tem tantos outros sonhos. O Eterno diz para você nesse dia: levanta-te. Quem sabe é um sonho de um ministério, de uma chamada que está, quem sabe, quase sendo enterrada. E o Eterno diz para você o seguinte: levanta-te. Há esperança para você em Jesus Cristo. Creia nisso. Continuando aqui, perdão, mais na frente, uma coisa que me chamou a atenção, e nós já estamos terminando essa mensagem, é o seguinte: o nome daquela cidade, o nome da cidade, e essa mulher traz na sua identidade justamente o nome da cidade, porque o autor que está muito mais, o autor de Lucas está muito mais preocupado em revelar as verdades que estão por trás dessa história do que o nome daquela mulher, do que a identidade daquela mulher. Então ela é conhecida como a viúva de Naim. Então Naim era uma cidade. Naim significa lugar de paz. Diga assim para o teu irmão: Naim significa lugar de paz. Naquele tempo, os cemitérios não eram dentro da cidade. Para enterrar o seu morto, a pessoa tinha que sair da cidade para se dirigir até o cemitério, que era fora da cidade, e enterrar o seu ente querido. E aquela mulher estava fazendo isso. Aquela mulher estava indo na direção do cemitério, não tinha atravessado ainda as portas da cidade. Olha aí que coisa interessante. Ela estava dentro da cidade. Ela estava no lugar em que ela foi envergonhada. Ela estava no lugar, quem sabe, ela foi difamada. É como se Jesus tivesse falado assim: não saia desse lugar. É nesse lugar que eu vou te honrar. Fica nessa cidade aí. É nessa cidade que olharam para você e disseram para você que você seria desamparada, sofrida, frustrada, que você não ia ser ninguém, que não ia chegar a lugar nenhum. É nesse lugar que eu entro em cena e vou te honrar. É mais ou menos assim. Jesus olha para aquela mulher e vê aquele cortejo fúnebre. E, como eu falei anteriormente, não existia cemitério na cidade. Eles estavam indo para o cemitério fora da cidade. Estava atravessando os portões de Naim. Ela estava saindo do lugar de paz, e o que estava morto estava levando aquela mulher, tirando aquela mulher do seu lugar de paz. Presta atenção. O que estava morto era o filho, era o defunto. O que estava morto estava tirando aquela mulher do seu lugar de paz. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Os dias são maus. Há um surto mundial, uma pandemia mundial por conta dessa gripe chamada coronavírus. Há toda uma preocupação por trás disso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nada vai tirar você do lugar de paz que Deus plantou você. O lugar de paz é o lugar onde Deus tem reservado para você. O lugar de paz é o lugar onde você se sente seguro. O lugar de paz pode ser sua casa, pode ser no seio da sua família. O lugar de paz pode ser justamente próximo dos seus amigos, dos relacionamentos saudáveis que você tem. O lugar de paz pode ser tantas outras coisas que são importantes e que são saudáveis para a nossa vida. O lugar de paz é o lugar do conforto. É o lugar onde Deus preparou para você. É o lugar onde você não é hostilizado, onde você não é maltratado, onde você não é desprezado. Estavam tentando tirar aquela mulher do seu lugar de paz. O que estava morto estava conduzindo ela para fora dos portões do lugar de paz. Só que, irmãos e irmãs, Jesus estava indo na direção daquela mulher. A proposta aqui é muito clara.
Vou tirar você do seu lugar de paz. Estou usando isso que está morto, que não tem vida, para tirar você desse nível, desse lugar, dessa situação que Deus colocou você. Mas o que me chama a atenção é que Jesus está vindo na sua direção e vai entrar na sua casa, na sua dor, no seu desespero, perdão, e vai liberar um decreto para você no nome de Jesus Cristo. Tudo que está morto vai ressuscitar. Você não vai ser arrancado do lugar de paz, no lugar que você está, que você foi desprezado, que você foi difamado. É nesse lugar que os céus vão te honrar em nome de Jesus. Permaneça firme, igreja, no seu propósito, porque você é um discípulo do Senhor Jesus. Você não pode ser levado para lá e para cá como um vento que leva uma folha, que vai para cá, que vai para lá. Não, não. Você não é qualquer um, não é qualquer pessoa. Você não é mais um na multidão. Você é discípulo de um mestre chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então creia na sua vitória. A sua vitória foi estabelecida. A sua vitória está decretada no nome de Jesus Cristo. Amém? Queremos orar nessa hora. Estamos encerrando esse culto. Tenho certeza absoluta que você foi abençoado por essa palavra, assim como eu também fui abençoado. Agora, quero pedir que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos nessa noite pelo privilégio de estarmos prestando culto a Ti. Culto de louvor, culto de adoração ao Teu santo nome. Essa palavra é uma palavra interessante que fala das amputações da vida, que fala das perdas. Como é difícil perder alguma coisa que nós julgamos tão importante, Jesus. Só o Senhor para nos fortalecer, só o Senhor para nos animar, só o Senhor para nos dar força. E essa passagem é uma passagem interessante, ó Deus, porque ela fala justamente da crise que essa mulher viveu. E quem sabe é a crise que muitos irmãos e irmãs já viveram, quem sabe estão vivendo. Mas o Senhor diz nessa noite para a tua igreja: não temas, eu estou contigo, eu estou entrando na tua cidadela chamada Naim, e eu estou estabelecendo a tua vitória no meu nome. Diz o Senhor Jesus para você. Pai, eu quero abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo em aliado, as famílias que estão representadas ali naquela igreja. Eu quero abençoar não tão somente os irmãos de aliado, mas todo e qualquer irmão ou irmã, crente, servo, serva, metodista ou não. Eu quero abençoar nessa noite no nome do Senhor Jesus e te louvar por esse tempo. Te damos graças por tudo. Nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, todos digam amém. Irmãos e irmãs, eu vou encerrar. Quero impetrar a bênção sobre você, mas deixa eu dar uma informação importante para você aqui. Na terça-feira faremos o nosso culto num formato melhor do que esse, e eu quero te pedir, te convidar a separar a sua oferta, o seu dízimo. Vamos estar consagrando ofertas e dízimos nesse dia, porque nós temos compromissos também na igreja, que precisam ser honrados em nome de Jesus, e nós honramos os compromissos com a tua fidelidade. Amém? Então eu quero pedir aos fiéis da casa do Senhor que separem sua oferta, separem o seu dízimo. Nós estaremos consagrando e também informando na sequência como nós iremos fazer para que você entregue fisicamente esse recurso chamado oferta, chamado semente. Amém? Uma outra coisa importante, fique ligado com o que está acontecendo. Procure filtrar as informações que você recebe no seu celular. Não dê ouvido a tudo que é informação que chega. Existem muitas fake news, muitas mentiras que batem na nossa porta. Tome cuidado com as informações. Se possível, nem se encha muito de informações. Procure reter coisas boas. Uma outra recomendação importante: esse tempo que você está na sua casa, procure cultuar a Deus. Preste culto a Deus, reúne com a sua família, ore com seu filho, com sua filha, com seu esposo, com a sua esposa. Faça culto no lar. É um tempo de intimidade com Deus, é um tempo de vigilância, é um tempo de nós nos resguardarmos e orarmos pela igreja na face da terra, pela nação, pelo país, pelo Brasil. Amém? Quero orar para encerrar nessa hora e convidá-lo mais uma vez a fechar os seus olhos. Nós vamos estar orando para encerrar. Pai, nós estamos encerrando esse culto online e te damos graças por tudo. Muito obrigado por esse tempo.
esse tempo de reflexão, esse tempo de palavras, esse tempo de ouvir a tua voz. Porque a tua voz, ela sempre tem uma direção nova e melhor para a nossa vida. Que essa palavra possa entrar dentro de nós e promover mudanças importantes no nosso comportamento, no nosso caráter. Que essa palavra ela possa se manter viva dentro de nós. Agora nós estamos na nossa casa, no nosso lar, e eu quero pedir a tua bênção para os teus filhos e filhas, que tu guarde a tua igreja, que tu nos proteja de todo o mal, dá-nos uma semana de bênçãos e de vitória na tua presença. Quero orar pela igreja na face da terra, que onde tiver um servo e uma serva, que tu guarde, que tu proteja, que tu blinde, ó Pai amado, com a tua mão forte, com a tua destra, com o teu poder. Também queremos orar pelas autoridades governamentais, autoridades municipais, estaduais, federais. Toma todos nas tuas mãos, ó Pai, o nosso presidente da República, toma nas tuas mãos. Que tu dê a eles, ó Pai amado, sabedoria, instrução, que teu Espírito possa influenciá-los a fazer as coisas da forma certa e correta. Quero te pedir a tua bênção para o mundo, que tu guarde o mundo, guarde o planeta Terra e proteja homens e mulheres desse mal que nós estamos vivendo. Pai, muito obrigado por tudo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, todos digam amém. Faz com a tua mão assim. Que o amor do verdadeiro Deus, que a graça do Senhor Jesus e que as duas consolações do Espírito Santo de Deus permaneça sobre a tua vida hoje e para todo o sempre. Que os irmãos, que a igreja em aliado metodista, que a igreja na face da terra diga amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.